Oi pessoal, tudo bem? Eu aqui mais uma vez, o professor Aslan, e a gente vai falar um pouquinho sobre medicamentos e drogas na aula de hoje, tá certo? A gente vai entender um pouquinho como funciona no mundo da ciência os medicamentos e as drogas e a gente vai ver o que é que tem de diferente e de igual também entre eles, tá bom? Ó, quando a gente fala de medicamento, a gente está falando de uma coisa chamada de remédio. A gente está dizendo, ó, substância ou produto desenvolvido para tratar uma afecção ou manifestação patológica. O que é isso, professor? Isso daí, na realidade, está dizendo que o medicamento ele é utilizado para tratar doenças. Toda vez que a gente está tratando uma doença, a gente está utilizando um medicamento, tá? Quando a gente fala uma afecção ou manifestação patológica, a gente está falando de uma doença. E aí, quando a gente vai falar de droga, o que seria uma droga? Droga, de acordo com o dicionário, é toda substância com propósito químico, farmacêutico, em tinturaria e etc. Popularmente, a gente pode dizer que as drogas são substâncias que causam alucinações e podem levar à dependência física ou psicológica, um narcótico, um entorpecente e o tráfico de drogas. Então, quando a gente fala de uma droga, o que a gente está falando, na realidade, é uma substância que ela pode ser utilizada com várias finalidades. A diferença entre uma droga e um medicamento é que o medicamento em si vai ser específico para tratar de uma doença. Já a droga, ela pode ser utilizada para tratar uma doença, como também ela pode causar problemas à nossa saúde, fazendo a gente alucinar, fazendo a gente começar a viajar um pouquinho na maionese. Por quê? O que acontece com a droga é mudar o nosso cérebro, mudar como a gente enxerga o mundo. E isso pode causar problemas graves para a gente, tá bom? Então, ó, para a gente falar um pouquinho das drogas e dos medicamentos, a gente precisa antes voltar um pouquinho nos bichinhos chamados de micróbios. Os micróbios nada mais são do que seres vivos que servem basicamente ou para causar doença ou para nos auxiliar. Se a gente for olhar na definição que são micróbios, são seres microscópicos que podem causar doenças desde dores de barriga até tuberculose e, se não tratados, podem levar a gente à morte. Mas onde gota está esses benditos desses micróbios? Ó, os micróbios, eles são esses serizinhos que eu não consigo ver a olho nu. Eu preciso de uma máquina que o ser humano construiu, chamada de microscópio, que eu creio que vocês já viram aí lá quando a gente estava no presencial, né? Então, ó, o microscópio, ele vai dar a possibilidade da gente enxergar esses bichinhos pequenininhos que eles estão na natureza. E eles podem ser localizados em qualquer lugar que você pensar. Desde a palma da nossa mão, a gente pode ter muitos, até o passador de slide, até mesmo na nossa boca ou em qualquer outro lugar que vocês pensarem. Então, pensar em um lugar, em qualquer lugar, tem micróbio. Tá certo? Então, os micróbios eles estão presentes em todos os lugares e em todos os momentos na nossa vida. Porém, a gente tem dois tipos de micróbios. Os micróbios que fazem bem à saúde e os micróbios que fazem mal à saúde. Os que fazem bem, eles nos ajudam a sobreviver. É o que acontece, por exemplo, quando a gente vai criar um medicamento. Esse medicamento, às vezes, pode ser criado baseado em um micróbio, como acontece no caso da insulina. A gente vai utilizar uma bactéria e essa bactéria vai conseguir fabricar a insulina que, por exemplo, pessoas com diabetes não conseguem fabricar. Então, quando a gente fala de micróbio que faz bem, a gente está falando de micróbio que funciona no nosso corpo, como, por exemplo, na boca, que a gente tem uma defesa feita pelos micróbios, como também na região genital, tanto a masculina quanto a feminina, em que a gente tem micróbios que protegem a gente e que impedem que a gente fique doente, tá bom? Porém, a gente tem o outro lado da moeda, que é quando eu tenho micróbios que fazem mal à saúde, que são esses micróbios mais do povão, que gostam de ver a porcaria acontecendo e tal. Isso, quando acontece, eles podem prejudicar a gente. Um exemplo que a gente tem é um micróbio que vive na garganta lá, bem tranquilinho, porém, se a nossa imunidade baixa, ele aparece demais e causa infecção na nossa garganta. E a gente vai acabar ficando com a garganta inflamada sem conseguir nem engolir nada direito. Então, os micróbios, eles existem no nosso corpo e podem causar alguma doença extra.
Outro micróbio que também é muito conhecido de vocês é aquele micróbio chamado de que causa o tétano, que é uma doença que faz com que o músculo da gente contraia. E onde é que eu encontro ele? Com certeza vocês já ouviram em algum lugar o professor falando. É aquele micróbio que a gente encontra principalmente em latas amassadas e também no solo. Solo de algumas florestas, eles podem ter o micróbio que causa o tétano, tá bom? Vamos lá continuar? Aí, ó, como eu falei para vocês, eu tenho os micróbios patogênicos. Aqui a gente sabe que o acento não está no lugar correto, tá bom? A gente depois dá uma olhadinha aí como é que escreve direito. Aqui foi a imagem que trouxe assim. E os micróbios que não causam doenças, que são aqueles chamados não patogênicos. E onde é que eu consigo encontrar esses daqui? A gente vai encontrar principalmente quando eu tenho um alimento que está podre, quando eu tenho a possibilidade de ir para uma floresta que ainda não tinha sido explorada, então eu posso encontrar ele lá no solo e pegar essa doença. Ou, por exemplo, a gente tem agora a necessidade de sempre estar usando a máscara, porque um tipo de micróbio, que é o que causa o nosso Covid-19 agora, infelizmente essa pandemia, ele está no ar, então a gente tem que se proteger para poder não pegar ele, tá? Outros tipos que não causam doenças a gente pode encontrar em vários lugares, como por exemplo, ó, nessa regiãozinha aqui que é a região do nosso intestino. O nosso intestino é infestado de micróbio. Tá ligado quando você solta aquela flatulênciazinha, aquele punzinho, puf? Aquilo dali às vezes quando sai com um fedorzinho é porque o que você comeu, o micróbio digeriu e nessa digestão o micróbio liberou uma molécula que fede. E aí quando você solta um pum fedorento, na realidade é aquele micróbio que está dentro de você que comeu aquilo e disse, ó, isso não é muito bom não, libera logo. E aí você acaba liberando na forma de gás, tá certo? Então, ó, quando a gente fala desses micróbios, deixa eu passar aqui isso. Quando a gente fala desses micróbios, a gente está falando de um processo em que eu posso construir uma coisa chamada de medicamento. E um dos principais medicamentos que é construído por micróbios é um medicamento chamado de antibiótico. A gente está vendo aqui ó, um micróbiozinho brigando com o antibiótico. Nessa briga entre o medicamento e o micróbio, o que é que acontece? Às vezes, a gente escuta muito o que o povo fala. A gente acaba escutando, por exemplo, aqui, ó. Ah, eu tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, toma uma aspirina que passa. Ai, minha garganta está doendo, toma esse comprimido. Ai, minha barriga, toma esse chazinho aqui que é tira e queda. Então, ó, nesses dois casos, a gente está utilizando um medicamento que é sintético, que foi criado por nós, seres humanos, em laboratório. E isso não é para ser utilizado em todos os momentos. Por quê? Se eu utilizo esse tipo de medicamento em todos os momentos, o que vai me causar é o meu organismo vai se acostumar. E aí, cada vez mais, eu vou precisar tomar uma dose maior para poder combater aquilo que estava causando a doença. No terceiro caso, que a gente está falando do chazinho, chazinhos são bons sim, tá? Quando você tiver com alguma dorzinha e sua mãe falar, ó, toma esse chazinho disso, chazinho daquilo, podem tomar porque um chazinho vale muito a pena para a gente poder se proteger. Porém, se as dores continuarem e o chazinho não está fazendo efeito, o mais indicado é a gente ir num PSF ou a gente ir num USF ou no hospital para a gente poder realmente ser medicado de acordo com o médico. E não de acordo com a sua vizinha, com a sua amiga, sua mãe ou qualquer outra pessoa, seu pai, seu vizinho, seu amigo. Por quê? Quando a gente faz isso daqui, quando a gente faz o processo de automedicação, eu nem passei pelo médico, eu nem fui atrás de saber o que era que eu tinha, eu só comprei e usei, o que vai acontecer é que meu corpo vai se acostumar. Meu corpo se acostumando, eu vou precisar de uma dose muito maior. E aí é um detalhe que entra a diferença entre o medicamento e a droga, tá? No medicamento eu vou tratar uma doença. Porém, se eu tomar muito medicamento, ele começa a agir como uma droga. Por quê? Na hora que ele começa a tratar da doença e não consegue, se eu tomo mais dele, ele vai começar a matar as células do meu corpo. E nisso eu vou causando cada vez mais problemas ao corpo. Então, lembra que a gente falou lá a descrição das drogas? Que ela causa problemas, a gente pode alucinar, a gente pode viajar na maionese? Isso daí pode acontecer quando a gente toma medicamento também, porque a gente fica intoxicado.
a gente ganha uma intoxicação. E aí o corpo da gente fica venenoso. E isso pode causar um problema grave para a nossa saúde, tá? Então, quando eu tomo um medicamento que não é prescrito pelo médico, eu posso estar causando muito mais problema do que trazendo a solução para uma doença que eu tenha. Então, pessoal, se vocês têm aí em casa, por exemplo, uma coisa que acontece muito, infelizmente, tô com uma dorzinha na garganta, aí eu nem vou no médico, vou ali na farmácia ou vou ali procurar um amigo meu e eu consigo antibióticos. E eu começo a tomar. A dorzinha na garganta vai embora. E aí eu consigo beber água de novo e tal, mas eu nem vi quantos dias eu tomei e nem vi o horário que eu estou tomando. O que é que vai acontecer? Os antibióticos vão começar a chegar, mas os meus micro-organismos que estão causando a doença, como por exemplo as bactérias, eles vão ficar protegidos. Eles vão se tornar uma superbactéria. E aí o meu antibiótico não vai ter mais efeito. E eu vou precisar tomar um antibiótico mais forte, e mais forte, e mais forte. Por isso, a necessidade de ir ao médico, porque ele vai dizer de quantas em quantas horas eu tomar o antibiótico, quantas vezes eu tenho que tomar, qual o tempo que eu vou precisar tomar. Por exemplo, se o médico diz tome por 7 dias, mesmo que eu melhore no primeiro dia, eu tenho que tomar até o 7º. Se ele disser tome por 15 dias, mesmo que eu melhore na primeira semana, eu tenho que tomar a segunda semana. Mesmo que doa um pouquinho no bolso, que às vezes dói para comprar esses remédios, a gente ainda assim precisa tomar os remédios de acordo com o médico, tá certo? Ficamos então combinados, todo mundo só vai tomar remédio se o médico passar. Se for um chazinho, pega lá com a vovó, pega lá com a mamãe, com o papai, que a gente consegue tomar sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá continuar. Então, ó, para a gente falar um pouquinho dessas drogas, lembrando, o medicamento ele também é uma droga, mas ele é uma droga que vai fazer bem pra gente, tá certo? Mas ó como era a história das drogas. No começo a gente tinha as drogas como se fosse magia e também conhecimento. Por quê? Quem detinha a possibilidade de conhecer como funcionava uma droga, tinha conhecimento de como controlar uma área. Imaginem, por exemplo, que a gente está lá na época medieval, que tem princesas, príncipes, castelos. E aí eu sou uma pessoa que conhece sobre as drogas. E aí eu mexendo lá sobre as drogas e tal, eu encontrei uma droga que eu posso pegar ela, colocar num chá e botar para o pessoal beber. E quando eles beberem, eles vão alucinar. E aí o que é que eu vou fazer? Essa droga eu posso utilizar durante, por exemplo, uma festa e eu dizer, quem aqui não fizer o que eu estou pedindo vai acabar sofrendo as consequências. Aí o pessoal não vai querer fazer o que eu quero, por exemplo. E aí o que é que vai acontecer? Eu boto lá a droga no chá, as pessoas vão estar na festa, vão acabar bebendo e começam a passar mal, começam a delirar e tal. E eu tenho um antídoto. Eu tenho como impedir essa cabeça deles de ficar voando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, eu posso curar vocês. Venham aqui que eu boto minha mão sobre vocês, eu vou curar e tal. E aí eu dou o antídoto e boto a mão lá. E aí eu faço uma magia e nessa magia eu acabo curando, tá certo? A gente observa nessa imagem daqui, ó, uma bruxaria ou uma heresia num círculo mágico. Se vocês observarem bem direitinho, tem um círculo aí perto dessa senhora que a gente vai conseguir observar ela fazendo a magia dela. Aqui embaixo a gente tem também o que a droga ela foi sendo utilizada durante um tempo, que foi para uso religioso. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem muitas drogas que foram utilizadas para poder fazer a gente se conectar com os seres superiores. E aí essas drogas que fazem a gente se conectar com os seres superiores, de acordo com algumas religiões, elas são retratadas, por exemplo, nesse quadro aqui, em que produtos botânicos para rituais, terapias e diversão são apresentados, tá bom? Então, quando você tinha uma tribo lá, o xamã, que era como se fosse o médico da tribo, dizia, ó, tome isso daqui porque você vai conseguir se conectar com o Deus da gente. Ou, vamos lá para a festa, então todo mundo toma essa droga aqui e tal, certo? Lembrando que naquele tempo não tinha essa palavra droga não, tá bom? E hoje em dia, como é que a gente observa as drogas? A gente observa elas principalmente quando a gente está falando do uso terapêutico dela. Então, o que é o uso terapêutico? É quando a gente usa a droga para se proteger, para criar um remédio. A gente observa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tendo cada vez mais a pesquisa com essa droga daqui,
que é a cannabis sativa, também conhecida como maconha, tá certo? Então, lá nos Estados Unidos, a gente, na realidade não só nos Estados Unidos, em vários países do mundo, a gente tem as pesquisas com as substâncias que tem dentro da maconha que servem para poder causar algum tipo de bem-estar para o ser humano, como por exemplo, quem tem algum problema na mente, quem tem alguma doença congênita, pode acabar tomando ela para proteger o seu cérebro. Mas não é fumando não, tá pessoal? Na hora que a gente faz a utilização do fumo dela, a gente não está usando uma forma terapêutica. A gente pode estar usando uma forma recreativa e que no Brasil, inclusive, é crime a gente consumir, tá certo? Então, a gente não pode fazer isso porque o Estado não deixa. O povo brasileiro não aceita o uso recreativo de algumas drogas porque isso pode causar um problema maior para a nossa sociedade. É o que acontece, por exemplo, quando a gente observa essas imagens daqui, ó. Quando eu uso uma droga, ela vai agir nesse órgãozinho daqui. Eu espero que todos vocês saibam que órgão é esse, né? O nome dele é cérebro, tá certo? Então, ó, não é cérebro não é com L não, tá? É com R. Cérebro. O cérebro, ele vai ser o nosso quartel-general, digamos assim. E nele vem tudo que a gente sente. Ele vem, por exemplo, a nossa memória, vem as nossas sensações, vem o amor, vem a raiva, vem as paixões, tudo está dentro dele. E aí ele também vai ser afetado pelas drogas. E quando as drogas entram nele, elas vão agir fazendo com que a gente sinta algumas sensações. A maioria delas vai começar com euforia, desculpa aí, com euforia. A euforia é muita animação, muita felicidade. Mas depois elas acabam levando à depressão. Você está tão feliz que não tem mais nada que te deixa tão feliz que de repente você deprime. E é nesses casos que muitas pessoas que acabam tomando droga, utilizando ela de forma recreativa, que a gente sabe que não pode, acabam cometendo, por exemplo, atos impensados, como roubar pai e mãe, como, por exemplo, bater em outra pessoa no meio da rua e até cometer suicídio. Por quê? Quando elas saem desse estado de muita felicidade, elas acabam entrando em um estado em que a vida não faz mais sentido. E isso é uma das piores coisas que a droga pode trazer para a gente. É um dos maiores problemas que a sociedade enfrenta atualmente. Então, quando o coleguinha chega lá, fuma aqui um cigarrinho, toma isso daqui, não sei o quê, avalia. Tu tem cabeça para entrar nesse mundo? Tu entende todos os problemas que podem acabar vindo com isso? Se sim, aí tu pensa, vai fazer bem para mim? Meu corpo está preparado para isso? Tem tantas coisas que você tem que pensar e se você for olhar, a maioria das respostas sempre vai ser não. Porque isso daqui que a gente observa não vai levar a gente para lugar nenhum. Na realidade, tira a possibilidade de futuro da gente. Então, pessoal, uma coisa que eu peço muito a todos vocês, analisem muito que tipo de amigos vocês andam, porque se eles oferecem isso daqui, não são muito seus amigos não, tá certo? Então, para a próxima aula, vocês vão ter a aula pela TV Educação, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Então, a gente se vê em um próximo momento. Até mais!